Mais uma aula de geografia. E é o seguinte, pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o seguinte tema: biodiversidade. Deixa eu voltar aqui mais biodiversidade. Nós vamos trabalhar o conceito de biodiversidade e qual que é a função da gente estudar a biodiversidade. A biodiversidade ela é importante pelo fato que nós, agora nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas, os ecossistemas e os domínios morfoclimáticos do Brasil. Para poder falar um pouquinho disso, a gente tem que entender alguns conceitos. E o conceito de biodiversidade, ele é crucial para a gente entender todo esse processo aí envolvendo cada um dos tipos de ecossistemas, biomas, domínios morfoclimáticos que compõem os aspectos físicos e naturais do nosso planeta. Então, é importante que vocês façam alguma anotação da aula, os pontos que vocês acharem importantes, podem estar anotando aí no caderno. Não enrolando muito, já vamos buscar a definição, né, do que é biodiversidade. O que é biodiversidade? Como a gente já vê nessa imagem, né, a gente consegue ver uma gama, né, uma grande quantidade de plantas, animais e elementos naturais aí. Então, basicamente, essa imagem resume um pouco do que seria a biodiversidade. O primeiro passo, a gente pode definir biodiversidade partindo do próprio nome, né? A palavra biodiversidade é a junção da palavra bio, que significa vida, e a palavra diversidade, que significa variedade. Levando em consideração a etimologia da palavra, a gente tem o seguinte significado, que biodiversidade é a variedade de vida. Então, um lugar que tem uma grande gama e variedade de vida, esse lugar ele possui uma biodiversidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma floresta, provavelmente isso aqui no Pantanal, uma floresta em específico, ela tem uma grande variedade de vidas, tanto de plantas, animais, insetos, e anfíbios e seres humanos também, que às vezes tem povos indígenas, né, que vivem no meio dessa floresta, e o próprio ser humano, né, civilizado, que acaba destruindo um lugar desse para poder criar seu próprio habitat. Temos aí, por exemplo, habitats submarinos também, né, um habitat com um ambiente aquático. Existe uma biodiversidade dentro da água dos oceanos, dos rios, lagos. Existe uma biodiversidade que envolve diversos tipos de plantas e animais também em diversas partes, não só na parte terrestre, como também na parte aquática, que envolve a parte que tem água no nosso planeta. E também existem vidas, né, que a gente chama de vida microscópica, né, que são bactérias, vírus, dentre outros seres vivos aí que às vezes a gente não vê, mas que existe uma variedade desses seres vivos aí e que são perceptíveis apenas com algum aparelho em específico devido ao tamanho deles, né, que é um tamanho muito pequeno. Portanto, então, né, como está falando aí, portanto, conforme definimos anteriormente, biodiversidade expressa a variedade de espécies de seres vivos. Ou seja, a biodiversidade é formada desde micro-organismos até animais e plantas. Então, biodiversidade é a variação de seres vivos, a variação da vida. Sejam elas plantas, sejam animais ou sejam micro-organismos. E nós, seres humanos, também entramos nesse processo aí. Biodiversidade do mundo. No mundo são classificadas, olha para vocês verem, já tem até o momento catalogado em torno de 1,5 milhões de espécies de seres vivos. São praticamente muitas espécies. Sem falar aí, né, sem falar que muitas delas estão sendo descobertas, né, e outras também já entraram em extinção, ou seja, já não tem mais nenhum exemplar no planeta. E tem muitas aí a caminho, né, desse processo de extinção. Mas acredita-se ainda que pode chegar a 20 milhões, né, de espécies ainda, porque tem muitos lugares do planeta que o ser humano ainda não explorou, né? Nessas florestas aí equatoriais, florestas tropicais, que são muito fechadas, direto algum pesquisador que está ali no meio, né, ele acaba encontrando alguma espécie de animal ou de planta
que acaba entrando no catálogo de nova espécie. Então esse processo aí é grande. E sem falar que o ser humano também não conhece muito bem existe uma grande parte do oceano que não foi explorada. Tem partes do nosso oceano do oceano do planeta que possuem grandes profundidades e isso aí dificulta a exploração. Sem falar também que 70% da superfície do planeta é composta por água do oceano, né? Água do mar. E não teve como o ser humano ainda explorar toda essa área. Então há a possibilidade de ter uma grande quantidade de espécies de plantas e animais marinhos ali vivendo. Aí vem essa questão aqui, ó. Os seres vivos estão distribuídos de forma igual no mundo? Bom, essa resposta a gente já sabe que é não, né? Eles não estão distribuídos de forma igual no planeta. Por quê? O nosso planeta tem climas diferentes. Então tem animais diferentes de acordo, né? Cada animal, cada planta, ou até nós seres humanos, nos adaptamos ao ambiente de acordo com o que o ambiente disponibiliza. Seja o clima, seja o relevo, seja o que o ambiente tem de disposição. Tem lugares do planeta que tem deserto, tem lugares do planeta que tem uma área com vegetação fechada, outra com vegetação rasteira. Lugares frios, lugares quentes. Então não tem como ter a mesma espécie de plantas e animais, né? Então há uma grande variedade de seres vivos ao longo do nosso planeta devido a essa variação climática, né? Ó, dentre algumas, para a gente entender quando a gente fala de biodiversidade, a gente já tem aí mais de um milhão, né? 1 milhão de espécies conhecidas no mundo são de invertebrados, principalmente insetos. O que são invertebrados? Que não têm coluna, né? São animais que não têm a coluna vertebral. E temos, olha aí, 330 mil são plantas, olha aí, de vários tipos. 50 mil são vertebrados, né? Que eles são os animais, né? Os seres humanos. São aqueles seres vivos que possuem coluna, né? Coluna vertebral. Por isso que a gente chama que são vertebrados. Invertebrados não possuem. São mais de 50 mil. Ó, a partir disso aí, né, falando de maneira geral, a gente chega na biodiversidade brasileira. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta. O Brasil tem uma grande quantidade de espécies de animais, aves, né, no caso, todos os tipos de animais específicos, várias espécies de insetos, plantas. Então, assim, basicamente, um dos países que possui uma das maiores biodiversidades do planeta é o Brasil. Tanto é que o Brasil tem uma grande variação, né, dessa biodiversidade ao longo do território. Nem todo lugar do nosso país ele possui uma biodiversidade semelhante, né? Essa variação de biodiversidade a gente chama de biomas. O Brasil possui praticamente 6 variações, né, que no caso são 6 variações de biomas. E elas possuem nomes. Dentre elas são classificadas nas seguintes: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. Além desses 6, a gente também tem uma área específica ali que são as zonas costeiras, que ficam mais próximo ali na borda ali, nas praias, mais próximo do litoral. Por isso que a gente fala que costa, litoral, são áreas que estão ali do território fazendo divisa com o mar. O bioma da Amazônia, o maior do mundo. Depois a gente vai caracterizar nas próximas aulas, cada um, né, vai ter as aulas específicas que a gente vai trabalhar cada um, né, de forma mais detalhada, as características de cada um desses biomas. O bioma da Amazônia, que é o maior, possui a maior floresta tropical do mundo, o maior rio do mundo, né, que é o rio Amazonas. Temos aí o bioma da Mata Atlântica, que é essa área verde aí do nosso país, né, do Brasil. E essa mata aí, ela está praticamente extinta, porque ela fica numa área onde foi justamente quando os exploradores, né, europeus chegaram, principalmente os portugueses, a primeira área a ser explorada aí, né, e ser desmatada foi justamente essa área do bioma da Mata Atlântica. O bioma do Cerrado, que envolve aqui o estado de Goiás, a região centro-oeste, a parte mais central do Brasil, é muito comum por ser um bioma caracterizado por árvores de médio porte e costuma ter árvores com galhos retorcidos, justamente porque o solo dessa região é um solo mais ácido e é uma região que tem um período de seca grande, elevado, né? O clima influencia muito, tá?
e faz com que essas plantas elas tenham que ter uma proteção maior, pois há a possibilidade de a ocorrência de incêndios, que fazem com que essas plantas, elas automaticamente elas criaram uma defesa contra o fogo. Então elas possuem uma casca já que é característica como forma de proteção aí dessas queimadas que acontecem naturalmente no ambiente. O bioma Pantanal, que é uma área alagada, né? O maior pântano do planeta, o próprio nome diz, fica ali no Mato Grosso. Temos o bioma da Caatinga, que envolve uma região, fica numa região semiárida, né? Uma região que tem poucos períodos, né, de chuva e um longo período de seca, por isso que a vegetação é uma vegetação são tipos de plantas e animais que tiveram que sobreviver nesse lugar, e são plantas e animais que não necessitam de uma grande quantidade de água, porque nessa região aqui não tem. Então é um bioma bem característico, principalmente porque existe uma grande variação de espécies de cactos, né, que são plantas que são características de desertos, que elas têm a capacidade de ter raízes profundas e armazenar a própria água, né, para poder conseguir aguentar sobreviver um grande período aí nessa região que quase não chove. E temos os biomas pampas, que é uma região que possui é uma área que não possui grandes árvores, mas que fica geralmente no sul do Brasil, e ela é característica pela grande variedade de espécies de gramíneas, né, que são essas gramas, né, capim, que a gente costuma compreender aí, né. São espécies de gramíneas e existe uma grande variedade delas naturalmente nessa região. Bom, uma coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente fala de biodiversidade, seres vivos, a gente tem que entender que todos eles estão numa inter-relação. Eles estabelecem uma inter-relação, ou seja, um animal depende do outro. Existe um negócio chamado cadeia alimentar, que um animal, né, se alimenta de uma planta, que outro animal se alimenta daquele animal que se alimentou da planta, e outro animal se alimentou daquele animal que alimentou do animal que se alimenta com a planta, e assim vai se criando um ciclo. Isso ajuda a equilibrar todo o processo, né, natural. A natureza ela tem um próprio ciclo, que geralmente ele se encontra em equilíbrio. Quando você destrói algum animal que está nesse ciclo, você bagunça toda a cadeia alimentar e todo o ciclo natural dali. Então a gente precisa entender que tudo está em equilíbrio. Quando nós seres humanos estamos aí destruindo o ambiente para poder criar cidades e coisas ao nosso interesse, a gente acaba às vezes destruindo um lugar onde tem alguma vegetação, e aqueles animais que se alimentam daquela planta, eles vão morrer automaticamente. Os animais que se alimentam do animal que alimenta daquela planta também vai morrer, e aí gera uma reação em cadeia, que a gente fala, e que vai gerar a extinção de algumas espécies, seja de plantas ou animais. Então assim, a própria natureza ela tem um equilíbrio, e esse equilíbrio depende da sua preservação. Infelizmente, nós seres humanos, né, embora a gente tenha gerado muita riqueza, desenvolvido grandes tecnologias, uma coisa que o ser humano não tem feito é criado formas de estar recriando esses habitats para poder preservar esses animais e plantas. Então, uma coisa recorrente é que muitos animais estão entrando em extinção. Tanto é que é preocupante essa situação. Alguns estudos revelam que nos próximos 25 anos, de 2 a 7 espécies, a cada 100 espécies, 2 a 7 elas vão entrar em extinção, ou seja, elas vão desaparecer do planeta, vão deixar de existir, né? E é importante saber que cada planta extinta ocasiona a perda de 30 espécies de animais e insetos que dela dependem. Quando você destrói um ambiente natural, uma vegetação, às vezes aquela planta deixa de existir. Em média, né, tem um cálculo aí, como vocês puderam ver, em média, quando aquela planta deixa de existir, uma média de 30 espécies, seja de plantas, seja de animais ou insetos, eles vão desaparecer. Por quê? Porque ela acaba, como a planta não vai existir mais, aqueles animais que se alimentam dela também vão morrer, porque eles não vão reproduzir, e os animais que se alimentam daqueles animais também acabam morrendo, e assim sucessivamente, até destruir uma certa quantidade de espécies de plantas e animais. Ao destruir uma espécie específica, você não está matando só um, você está matando vários. Então isso é algo preocupante, então é por isso que é importante a gente entender como é que funciona a biodiversidade, porque somente compreendendo como que a natureza funciona é que a gente consegue saber
onde nós podemos mexer e como a gente tem que voltar a trazer esse equilíbrio aí. A gente tem que tirar, mas a gente tem que colocar novamente, né? Então, assim, biodiversidade é um tema que a gente tem que refletir e ao longo das outras aulas, agora que a gente já sabe o que é biodiversidade, a gente vai entender a característica de cada um dos biomas brasileiros. E entendendo a característica de cada um, a gente vai entender como que atua a ação do ser humano em cada um desses biomas e como a gente deve agir para poder preservar esse ambiente natural, né? Cada um desses biomas aí no planeta. Beleza? Eu vou concluir a aula de hoje. Essa foi a aula sobre biodiversidade. Em breve vamos trabalhar também biomas, ecossistemas e domínios morfoclimáticos. Eu agradeço a atenção de todos aí. Qualquer dúvida aí, estou à disposição.